questão, né? Exemplo, uma vai mostrar vamos dizer, uma máquina de estados e outra vai mostrar uma coisa mais ligada à busca de dados, por exemplo. Como você citou, né? Uma questão de tipo, buscar endereço. Que aí Isso. você vai ter, né? Um sistema que geralmente a gente vê dentro de CPU, né? Acho que deu pra entender a ideia. Aham. Tá. Outra questão que eu também tava na dúvida é uma das que a gente geralmente cita. Deixa eu lembrar aqui do negócio. Ele pergunta, acho que horizontal e depois ele pergunta vertical. Só pra ter certeza se eu tô errado ou não. Horizontal é aquele que a gente vai considerar controles separados, por exemplo. Bom, isso é uma coisa que tô vendo agora em. Qual o nome? Esqueci o Arquitetura nome também? a arquitetura, eu tô fazendo arcampo também. E ele comenta que geralmente a gente considera, exemplo, que tem um jeito de você contar bit que ao invés de você contar, exemplo, como potência de 2 vamos dizer assim, você conta bit a bit. Então, exemplo, se 3 comandos, você não vai considerar, isso aqui é 2 elevado a 2 porque são 2 bits, porque você pode fazer 4 combinações com 4 valores com 2 bits. Não, você vai contar 1 a 1, então vai dar 3. Então acho que o horizontal seria mais ou menos isso. Você considera bit a bit, cada coisa é um bit, não tem. Você não vai ter, por É, o exemplo, horizontal, você tá falando. é horizontal. Isso. E você não vai Se ter, você tipo, quiser, não. entra aí na minha tela pra gente ver o slide onde isso aparece. Eu vi no slide, por isso que eu tô perguntando, que eu tava na dúvida se realmente era isso se é realmente isso ou eu tava errado, tá ligado? Sim, sim. Não, você tá certo. Mas tá aqui, ó. Aí o vertical, né, é como se fosse as potências de 2. Esse aqui tem 3 entradas, só preciso de 2 bits porque tá ótimo, mais que suficiente. Isso. A questão do vertical, onde você pode implementar um sistema vertical, perceba, e isso fica bem mais evidente na arquitetura de computadores, quando ele dá, né, isso em arquitetura, é que esses caras aqui são caras que são acionados apenas um por vez, certo? Uhum. Você entende o porquê? Sim, sim, faz sentido, faz sentido. Isso deve ser melhor para, por exemplo, processamento, né? Enquanto a horizontal é muito melhor para você fazer paralelismo, né? Sim, claro, mas acontece que não é nem questão de uma é melhor que a outra, é que essa aqui só pode ser usada em uma classe de bits, sabe? Nem pode Hum. ser usada se não poder ter esses bits aqui sendo acionados apenas um por vez. Senão você vai acabar complicando o seu sistema se você deixar essa limitação de um sinal, por causa da implementação vertical, só pode ser acionado uma vez, enquanto o outro, que num horizontal poderia também ser acionado, não pode mais. Isso dá porque a gente está usando um decodificador para fazer essa verticalidade. E um decodificador, como a gente sabe, ele só aciona um bit por vez. Então, para o sistema vertical, a gente quer selecionar sinais dentro é, dos nossos bits de controle que são acionados apenas uma vez cada. Né? Por exemplo, onde que isso pode acontecer? Aqui é um bom exemplo. Se eu tenho esses registradores aqui, eu imagino que esse é o nosso subsistema de dados. Uhum. Eu posso ter mais de um output enable ativo por vez? Pode, pode. Não, não pode. Não, desculpa, esse é o vertical, né? É, ele não pode ser ativo por vez. Na verdade, isso aqui é horizontal, porque cada bit dentro da memória, que esse cara aqui, ó, é diretamente o dado da memória, tá vendo? Então o Sim, sim. L3 está entrando no L3, o O3 está entrando no O3. Mas a questão de não poder O3, os OS, né, serem ativos juntos, é porque eles estão compartilhando o mesmo barramento, olha só. Sim, fato, fato. Realmente não vai ter. Bom, eu não sei o que acontece quando se você É, colocar dois dados no mesmo barra, mas eu não sei o que exato. acontece. Mas eu imagino que não deve dar. Exato, exato, exato. É isso. Então, esse aqui é um exemplo. Então, daria para fazer uma verticalidade para esses bits, os O's. Mas, se você fizesse uma verticalidade para os L's, isso seria uma limitação do seu sistema. Por quê? Sim, Porque você realmente. pode colocar um output enable ligado, ou consequentemente os outros ligados, mas querer que todo mundo receba o mesmo dado, por exemplo. Sim, Eu realmente. quero que o R1 receba. Quero que o R1 dê dado para o R2 e para o R3 no mesmo ciclo. Você consegue. L2 igual a 1, L3 igual a 1, O1 igual a 1 e tudo igual a 0. Se eu tivesse uma verticalidade nos loads, você não conseguiria fazer isso. Entendi. Então esse sistema a gente poderia considerar que, por exemplo, a gente poderia botar vertical no O, né? Como você falou, Isso, nos enables, e se eu botar horizontal nos load, né? isso. Caraca, realmente faz bastante sentido agora, realmente.
Bem mais fácil de entender a ideia. Agora, É, o que eu entendo é que nas questões do Braffman, ele pede. Eu acho, tipo, eu não sei, tem umas questões dele que. Sinceramente, eu leio, eu continuo em dúvida sobre esse tema porque ele tá com as coisas que me deixam confuso. Uma uhum, delas é. Vou até mostrar aqui, botar ela aqui, que eu acho que é uma das que mais me deixou confuso. Porque ele bota muita informação, essas questões com muita informação me deixam muito confuso, tá ligado? Eu realmente fico em dúvida o que ele quer dizer com cada informação ali. Exemplo, essa daqui. Essas questões, assim, com esse bando de informação são terríveis pra mim. Porque aham. isso me deixa mais preocupado e eu, às vezes, fico mais em dúvida do que eu tô fazendo ainda. Então vamos destrinchar isso aí. O subsistema de dados da figura 1 vai ser controlado por um subsistema de controle microprogramado. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, né? Sim, até aí tá tranquilo. Ou seja, a gente está lidando com uma memória que vai estar lá o programinha dela. Então a gente vai estar provavelmente interessado em saber cada campo, né, cada bit que é guardado nessa memória faz o que dentro desse sistema de dados. Né? Exato, isso aí tá tranquilo. Como o formato do campo de sequenciamento é explícito, quantos bits tem o campo de sequenciamento? Então, o que é um campo de sequenciamento? Como eu disse, é o campo dentro da memória em que ele vai ter os bits necessários para dar informação para esse sistema de controle, que é microprogramado, ir Uhum. para o próximo endereço da memória que contém o próximo programa desejado, certo? Sim. Então ele está falando que esse campo de sequenciamento é explícito. O que significa isso? Você lembra? Tá aqui. Ai, bom. Bom, eu não lembro do que é explícito, mas pelo que eu tô vendo é basicamente que ele é claro. Então, ele é tipo, ele está evidente no caso, né? Você consegue perceber ele, né? Lógico, Mais ou só é. menos. É mais uma questão de você, dentro de uma string, né? Dentro de um endereço da memória, você tem tanto de um lado o campo de controle, os bits que vão para o subsistema de dados, e a partir de um momento, os bits que vão retroalimentar, né, a minha memória para me dar qual é o próximo endereço, que são o campo de sequenciamento. Então, o explícito é isso. Ele tem uma. Imagina isso aqui. Perdão. Imagina isso aqui sendo uma Word binária dentro da memória, certo? Ah, acho que eu entendi, acho que eu entendi. Basicamente, vamos dizer, a gente tem uma. Isso aí é uma linha de comando. Isso. A explícito seria basicamente, exemplo, até os 8 primeiros bits é X comando e até os 8 últimos bits são, sei lá, campos de sequenciamento, é isso que quer Isso, dizer? exatamente. Aí no implícito a gente tem vamos dizer que a gente talvez tenha uma linha de comando menor, mas aí dependendo do bit que você usa na frente, você muda completamente o que você tá fazendo. Isso, exatamente. Ah, tá, agora eu entendi. Caraca, por que ele só não usou o exemplo com os bits ao invés de fazer assim? Que parece muito que tá fazendo uma máquina. É estranho. Mas Tá, entendi. o que ele definiu é quando, se a gente está usando um sequenciamento implícito, quando a linha da memória de bits começa com zero, então é um campo de controle. Quando Sim, começa com 8 faz sequenciamento. sentido. Tá, Mas, entendi. beleza. Mas nessa questão a gente está usando o explícito que não tem nada disso. Ou É, seja, basicamente, já tá o ponto. exato. Muito provavelmente, na questão, ele vai pedir quantidade de bits, certo? Sim. E então, o explícito, quando é esse caso, ele já garante que a gente não vai usar um bit de seleção, entendeu? Então, quando a gente está falando de um sequenciamento explícito, você está falando de não precisar usar um bit de seleção, então a gente só vai se preocupar com o campo de sequenciamento propriamente dito. Se Uhum. ele dissesse implícito, dentro da conta do nosso de quantos bits vão ter no campo de sequenciamento, a gente acrescentaria esse bit de seleção. É só essa questão, entendeu? Ah, entendi. Ah, isso é muito. Pô, isso é muito importante. Realmente não teria pensado nisso. É só isso. Como no final a gente já sabe o que ele quer, né? Que é contar os bits. Essa vai ser a diferença. Se ele fala explícito, não tem o bit de seleção. Se ele fala implícito, tem o bit de seleção. Então é mais um bit lá. Ok. Faz sentido, faz sentido. Mas aí na questão, acho que a coisa que mais deixou em dúvida depois dessa parte que você já explicou foi aquele final ali, ó. Não existe bit permite o incremento de endereços. Aí tudo bem, aí fala, a memória de controle tem 24 endereços. Isso é uma coisa que eu percebo que muda em várias questões. Eu não entendo o que isso vai influenciar exatamente. Então, o campo de sequenciamento, ele para um jeito, né, de você falar qual vai ser o próximo endereço do seu sistema, é dizer explicitamente qual é o endereço.
Ou seja, ter dentro do campo de sequenciamento já escrito qual vai ser o próximo endereço lá. Então, Uhum. por exemplo, ele até implementa uma máquina aqui, com os bits já separadinhos. E perceba, aqui ele montou implícito, né? Aqui é o bit de seleção, 0, 1, tá vendo? Sim. E aqui tem um bitzinho aqui que fala não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aqui a sua pergunta. No campo de sequenciamento, você vai ter o endereço em si, que vai ser colocado aqui no nosso registrador para ser o próximo endereço da memória, entendeu? Como, por exemplo, eu estou aqui rodando um programa, certo? Uhum. O primeiro programa fala R4 recebe R0, certo? Sim. E se é um campo de sequenciamento explícito, para eu falar qual vai ser o próximo endereço... Ah, não, calma aí. Ah, não, tá certo. Vamos recomeçar. Vamos dizer que eu estou aqui num campo de controle, né, na minha memória. O campo de controle vai realizar uma execução. Vamos dizer que a minha execução é, por exemplo, aquele negócio. R0 recebe R4. Dane-se, o que for. Logo depois que acontece isso, ele automaticamente vai para um pedaço de sequenciamento. A gente percebe essa implementação através desse MUX aqui. Ó. Esse MUX, a seleção dele é o... É diz, o diz implícito, né? respeito ao bit de seleção. Exatamente. Ele vai e Se... verifica. Mas calma aí, deixa eu ver uma coisa. Bom, provavelmente no explícito a gente não precisaria desse end, a gente já jogaria direto, correto? Não, é porque eu tô pensando... Se isso aqui é zero... Ah, não, perfeito. Não Desculpa. precisaria, exatamente, não vai precisar Exatamente. desse end. Porque aqui vai para zero, ou consequentemente, o próximo endereço é ele mais um. Ou seja, toda vez que eu estou num controle, eu vou direto no sequencial, no sequenciamento. Concorda? Uhum. Sempre. Por causa desse zero. Esse zero faz com que essa end sempre saia zero. Então, Aham. o MUX vai estar selecionando aqui o que vem, que é o valor do endereço atual mais um. Então, toda vez que eu estou num verde, eu sempre vou para um azul. Certo? Uhum. Toda vez que eu estou no controle, eu sempre vou para o sequencial. Então, essa ideia é muito importante. Isso eu Ah, eu quero só não tinha demonstrar. isso na questão. Ele tava falando na questão, né? Que ele não tinha função de incrementar mais um, justamente porque era explícito, então, né? Então, mas é que esse mais um sempre vai ter. Porque não tem como você. É, você colher a É, memória sem. é porque não tem como você falar qual o próximo endereço num explícito só pelo controle. Não, Pelo. com certeza, com Um certeza. controle ele sempre vai ter depois o campo de sequenciamento, entendeu? Sim, sim. Então isso aqui vai ter. O que ele falou que não tem é um campo que fala, o próximo endereço vai ser o mais um, ou seja, você não precisa escrever qual seria o próximo endereço, mesmo que ele fosse exatamente o próximo, ou seja, o mais um dele, entendeu? Então Uhum. teria, o que ele está falando pode ter em alguns sistemas mais um bit aqui, sei lá, cabia espaço aqui para mais um bit, em que se esse bit é igual a 1, então o próximo endereço é o atual mais um. Então, Uhum. provavelmente seria mais um cara entrando aqui nessa end. Entendeu? O que ele tá falando não existe. Então, é parecido com o que tá aqui. Entendeu? Sim. Mas então, por exemplo, se eu tô aqui então no R4 recebe R0, ele iria para um campo de sequenciamento. E o que estaria aqui nesse campo de endereço? Se o meu endereço é zero. Seria basicamente os bits pro próximo endereço, correto? Isso, para o próximo endereço. É, o que eu quero dizer é qual seria o próximo endereço. Nesse caso, como é uma coisa comum, ele não está fazendo nenhum sequenciamento, é exatamente o próximo, tipo, Exatamente. literalmente, né? É um. E aqui é a mesma coisa. Eu estou no campo de controle, executei esse cara através das linhas de controle. Aí eu estou agora no sequenciamento, né? Bateu o clock.
E qual vai ser o próximo endereço? O 2. Uhum. E assim sucessivamente. Até você entrar numa instrução que exija um pulo, né? Por exemplo, essa aqui. Essa aqui, no 3, no endereço 3, no campo de sequenciamento, ele vai ter todos esses bits aqui setados, dado essa condição de pulo. E caso a condição de pulo seja correta, o endereço que ele colocou aqui vai ser o que ele que ele quer pular. Entendeu? Uhum. É, isso. Né? E caso ele não seja a condição de pulo não se concretize, por exemplo, ele está falando pula para o próximo, ou seja, para o 5, né, e ignora o 4, se fs é igual a 1. Fs é o flag de sinal. Então, caso a gente faça essa conta e o flag de sinal dê 0, a gente não pula. Se a gente não pular, significa que essa end aqui vai, de alguma forma aqui, analisando, sair 0 aqui. E então, o próximo endereço é apenas o literal próximo, que é esse mais um. Então, vamos analisar aqui que eu acho até mais proveitoso. O que seria esse bit aqui? I barra C barra. C barrado, né? Ele é o bit de um desvio incondicional ou condicional, certo? Ah, tá, entendi. Então, se é incondicional, você está pedindo para ele pular independente de uma condição. É incondicional. Ou seja, aqui vai ser igual a 1. Quando for igual a 1, ele está entrando uma OR que está fazendo com que esse cara seja 1, certo? A Uhum. saída dessa OR vai ser 1, porque dane-se esse cara aqui. Se eu já tenho um input 1 numa OR, o output vai ser 1. Então, aqui ele está falando, se eu estou no sequenciamento, então a minha end fala que o meu mux vai estar selecionando 1, ou seja, o próximo endereço da minha memória vai ser igual ao endereço que eu tenho aqui escrito explicitamente. Entendeu? Como Uhum. funciona o incondicional? Agora o condicional faz o seguinte. O condicional significa colocar esse bit aqui em 0. Colocando esse bit aqui em 0, então a minha OR, para que aqui fique igual a 1, precisa desse cara aqui igual a 1 agora. Né? Se não for igual a 1, vai ser 0, e aqui vai ser 0, então não vai ter pulo. Vamos ver o que precisa para esse output aqui do comparador ser igual a 1, para que haja o pulo. Primeiro, existe o bit 0 ou 1, e o bit S barra Z barrado. O que é esse S barra Z barrado? Para esse sistema de dados específico, a gente vê que ele possui duas flags. Uma flag de sinal e uma flag de zero, beleza? Uhum. E é isso que está simbolizando ali. S para sinal e Z para zero. Então, se eu coloco um bit 1 aqui, ele está querendo analisar o bit de sinal. É isso que significa essa notação do S barra o Z barrado. Significa que se eu coloco 1, eu estou vendo S. Se eu coloco 0, eu estou vendo Z. Entendeu? É a Uhum. mesma coisa aqui. Se eu boto 1, é o incondicional que eu estou vendo. Se eu boto 0, é o condicional que eu quero. Esse cara aqui diz respeito à comparação do bit de flag se eu quero que ele seja igual a 1 ou igual a 0. Entendeu? Se eu boto 0 e eu boto 0 aqui, por exemplo, eu estou criando um pulo, né, e aqui também 0. Eu boto 0 aqui para falar que é condicional, e o meu pulo vai se concretizar caso o flag 0 seja igual a 0. Né? Se eu coloco 0 e 0 aqui. Vamos ver isso aqui na prática. Aqui fica 0, o que significa que esse mux aqui vai estar selecionando o que está vindo do 0, que é o flag de 0. Perfeito? Aqui, ó. Ele é o segundinho aqui. Aí Ah, tá. essa seta está puxando dele. Então, o flag de 0 está saindo e está entrando nesse comparador. E o que está entrando aqui junto para se comparar é o que eu escolhi, sendo 0. Então, Uhum. caso o flag de 0 seja igual a 0, isso aqui vai ser igual a 1. E o Então a gente meu. tira o end e aí a gente vai pro.
a gente vai Próximo pro... endereço. Exatamente, que é o próximo endereço que eu coloquei explicitamente aqui. Uhum. Então, é isso que significa o bit de condicional e incondicional. O bit de eu escolher qual vai ser a comparação, se vai ser igual a 0 ou igual a 1. E Uhum. eu sempre tenho que conseguir escolher quais são os meus flags que eu estou analisando no momento. Fora, Sim, fora um espaço para eu conseguir colocar qual seria o meu próximo endereço. sim. Agora, beleza. E o que que isso influenciou nessa questão exatamente? Isso que eu não tinha Beleza. analisado. Então, você perguntou primeiro da memória, então vamos para ela. A memória de controle tem 24 endereços. Se a memória de controle tem 24 endereços, quantos bits tem o campo de endereço da memória? Ou Vamos seja, ver. até quantos bits eu consigo representar 24, né? Ah, 5, né? O mínimo vai Isso, ser 5, né? isso. Perfeito. Calma aí, um minutinho. Voltei. 5, 5, certo? Tá aí? Tá mutado. Alô? Vamos ter. Fui pegar uma água. Tranquilo. Então, 5 endereços. 5 bits, né? No campo de Uhum. endereço da memória. Beleza. Então, já são 5 bits no nosso campo de sequenciamento, concorda? Que são esses 5 bits aqui. É o endereço. Beleza? Perfeito, realmente. 5 bits. Agora, ele fala que não existe o bit que permite o incremento de endereço. Beleza. Aqui no nosso próprio exemplo, não tem isso. Aí ele Exato. fala Então, que o sistema deve ser capaz de examinar qualquer bit de status da Lu ou dos flags de status. Esse ou bit de status da Lu ou flag de status é o seguinte. A gente pode querer tanto examinar o status de agora, dessa execução, ou o status que foi salvo em algum momento, que está aqui nas flags, que a gente chama, que uhum. nada mais são do que esses flip-flops. Então, a gente já contabiliza aí um bit para escolher isso. Se a gente está vendo o atual ou se a gente está vendo o que está num flip-flop. Então, mais um bit aí, beleza? Agora a gente está com 6. Deixa eu colocar aqui para a gente não se perder. Tudo bem? Uhum. Já depender bem a questão, acho que já, esse pá eu já entendi bem essa questão. Pô, então acho até legal você tentar. Você quer tentar sozinho? Não, bom, a gente pode ver se o resultado vai dar o mesmo. Tá O meu bom. e o seu, acho que é melhor. Então tenta aí, enquanto eu pego uma água. Tá aí? Alô? Oi, não sei fazer não. Eu achei que tivesse sabendo, mas, cara, acabei de ver aqui. Mano, vamos lá. Tá bom. Se a gente já considerou que tem 8, vamos lá. Se tem 24 dedos, a gente já considerou que tem 5 bits. Só que, cara, nessa questão a resposta tem 10 bits. E, caraca, com certeza tem mais de que 5 bits aí pra controlar. Não, claro. Então eu tô agora na dúvida, tipo. Beleza, a gente já tem 5 bits, mas os outros 5 bits são o que aí exatamente? Porque, poxa, se eu pensar como é que faz, por exemplo, aquele arc-reg já tem 9 bits pra mim, tá ligado? Não, A não ser então. que a gente não use 9 bits ali, né? Então, esses caras aqui a gente não precisa ver. A gente só É, precisa ver, na real, esses acho que a gente aqui. só tá mostrando a teu gravador, eu acho. Na. No Discord já tá, acho que bugou. Acho que bugou. Aí, acho que agora foi. Foi. Deixa eu ver uma coisa. Tá vendo? Uhum. A gente não se importa muito com esses caras, não. Por quê? Porque eles são o controle, tá ligado?
Isso aí concordo. Isso eu já pensei que não fazia sentido controlar realmente. É, Posições entradas, né? esses caras aqui, quem faz é o controle. Quem vai dar controle é controle, certo? Pro sistema de dados. Quem faz sequenciamento, ele não se importa, não vai dar nada pro dado, sabe? Ah, entendi. Então o controle, o sequenciamento não se importa, por exemplo, com o arcreg Isso, ou não se importa. palu. Ele tá preocupado em controlar o registrador que dá o endereço da memória, Ah, entendi. Então né? ele é mais focado nos registradores. No registrador, né, que é o, sabe, o circuito que controla a memória aqui no caso, por exemplo, daquele nosso No caso exemplo, são esses, essa esses coisa quatro aqui. flip-flops. Aham. Sim, os flip-flops então no caso ali, né? É, mais ou menos. O flip-flop, eles entram, mas eles entram na real pra servir como escolha. Assim como a gente viu aqui, ó, nesse exemplo, em que existe a escolha de qual cara eu vou olhar, que é esse fluxo aqui, tá vendo? Uhum. É a única coisa que vai sair do controle pra gente, entendeu? Que a gente vai ter que analisar no sistema de controle para ver o que vai acontecer aqui no sequenciamento. Ó, vou mostrar. É. Então a gente já tem 5 bits da memória, isso a gente concorda. Beleza. Agora vamos ver um fácil, que é o primeiro. Pode haver desvio incondicional e condicional. Isso aqui é mais um bit, que é basicamente esse bit aqui. I barra C barra. Ah, entendi. Sim, beleza. É esse cara aqui. Tá, então a gente já tem 6 bits. Beleza, 6 bits. Agora ele fala, deixa eu botar mais um aqui. O sistema deve ser capaz de examinar qualquer bit de status da LU ou dos flags de status, tanto para o nível quanto para tanto para o nível 0 quanto para o nível 1. Então tem duas coisas aqui. Ele tem que ser capaz de analisar qualquer desses 3 bits, mas Uhum. não só desses 3 bits que vem do flag, também que vem diretamente do status, que são os CSZ instantâneos, que saem desse sinal aqui, certo? Uhum. Então, com quantos bits eu escolho 3 coisas? 2 bits. Isso. Então, eu necessariamente vou ter que ter 2 para escolher C, S ou Z. Beleza? Ok, ok. Agora, com quantos bits eu escolho se eu vou ver C ou flag de C? S ou F de S? Flag de S. F de Z. Isso é a escolha de uma coisa ou outra, sabe? Que é o Uhum. instantâneo ou o flag. Então isso Ah, é um então mais um bit. bit. Exatamente. Tá, agora a gente tá com 9. Falta agora só o último, que deve ser provavelmente da Opalu, né? É... Calma aí. Ah, não. Não. Como eu disse, a gente não se preocupa com esses caras. Ah, A é? gente só se Peraí. preocupa com os flags, que a gente vai ter que fazer a escolha, que é, no caso, é a questão do C mais 2 aqui, né? Porque são 3. Hã? O próximo bit que falta, que eu acabei esquecendo, é o. Isso aqui. Tanto para o nível 0 quanto para o nível 1. Uhum. Esse bit Tá, então. aqui é esse aqui, ó. Ops. Esse cara aqui, 0/1. Que é a Ah. gente compara o que a gente escolheu para ver se ele é igual a 0. Se a gente colocou 0 aqui. Nossa, que Ou se ele é legal. igual a 1. Se a gente colocou 1 aqui. Aí é o último bit que tá faltando. Aham. Vou Então comparar tudo. perceba que é igualzinho a esse cara aqui lá no nosso exercício. Tem condicional, tem o 0/1 e tem a escolha de qual flag. No caso, ele Uhum. só tem 2, então basta ser um bit, certo? Se ele tivesse Sim. 3, ele usaria 2 bits e teria mais um mux aqui, como é o nosso caso. O que estaria faltando para ser igualzinho ao nosso é a escolha de ou ver o flag ou ver o instantâneo, que ele não tem aqui. Ele só vê o flag, entendeu? Por Aham. escolha, por implementação. Mas no nosso Sim, sim. caso ele falou, a implementação que eu quero é você conseguir escolher entre ver o instantâneo ou ver o flag. Então é mais um bit. Ah, por isso que dá 10, então. Isso. Então é o bit I barra C barra, o bit 0/1, o bit de escolher entre C, S, Z, ou seja, Escolha. é, Os bits de escolha, né? Dos flags, né? C0, S1, Z2, sei lá.
Ou seja, Aí já se for zero tá. zero é C, se for zero um é S, se for 10 é Z. Que são então 2 bits, né? 1, 2, 3, 4. E o bit de É, flag ou instantâneo. é Sabe? o Régua instantânea, né? Flag ou instantâneo. E os 5 bits de endereço. Beleza. Caraca, então, pô, essa questão é boa então, cara. Tava dando nada pra questão, o Brackman pensou em tudo. Literalmente deu a gente como um livro, porque, caraca, eu claramente tava tentando resolver a questão olhando pro regulador, arc-reg, sendo que a Esse ideia cara desde o aqui, início né? era tudo um bait, era tudo uma ilusão, sendo que a Exatamente, imagem nem é porque importante. só tem uma coisa que é importante pra gente, que é essa parte aqui. Caraca, o Brackman lendo os algoritmos Mas se como um livro. fosse, eu tô fazendo um formato de campo de controle, aí eu tenho que olhar tudo aqui. Aham. Se eu estiver escolhendo um formato de campo de controle, aí a gente olha, tem esse cara pra ver, tem esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, etc. Aqui eu seleciono. Uhum. Caraca, agora fez todo sentido. Caraca, nossa, tô em É, choque. que bom. Que isso, mano? É, Nossa, o Brackman realmente me leu como um livro. Eu realmente tava pensando dessa maneira. é bom. Eu acho que esse exemplo aqui é muito bom. Ele resume tudo que cai, né? Aham. Aqui ele implementando um outro sistema para com um campo de sequenciamento implícito. Aí aqui, ó, o bitzinho do mais um, ó. Tá vendo? Que é aquele que ele falou que não pode ter, não teria. É, não teria. Aham. Mas isso também é outra. Pode ser uma coisa que ele pode implementar na próxima prova aí já, né? Se ele que fala, pô, Uhum. não é explícito, é implícito. Aí tem que botar mais um bit também. Exato, exato. Caraca, o Brahman me leu como livro, que isso, tô em choque. Em choque. Agora, só mais uma coisa, acho que agora agora não vai ser uma questão, eu vou perguntar uma coisa mais ligada à matéria, mas que cai muito nas questões, mas eu acho que faz mais sentido perguntar a matéria do que perguntar a questão de prova. Essa aqui, a gente tem esses três tipos de memória, LIFO, FIFO, eu falo assim, tá? LIFO, FIFO e, e RAM. Aham, aham. A RAM, né, é essa paralelona, né, se não me engano, se não tô louco. Uhum, uhum. A FIFO é a que usa o tri-state, né, e a LIFO é essa coisa estranha aí da esquerdinha. Nenhuma tá usando state no exemplo. É, no exemplo, mas geralmente o Braffman usa muito o FIFO como Você tri-state. pode implementar com state. Só que É, tem uma coisa, o que significa esse tri-state? É tipo três estados? sim, ele faz um controle que permite autoimpedância no barramento, né? O que é autoimpedância? É você não ter dado lógico no fio. Ou seja, ou se eu tenho um. Acho que eu tenho no Circuit Maker. Não sei se você fez com o Diego ou Eu fiz com o Zé Arthur. Não sei. o Zé Arthur. E eu lembro que você era monitor, então não sei se lembra de mim, eu era. É, Digital by Basics. Buffer. Aqui, não inverto que eu quero buffer tree state. Porra. Nossa, pensar que o Circuit Maker eu acho que é a coisa mais falsa do que realmente é eletrônica de verdade. No caso, eletrônica Não, digital até ok. vai Não, tirando os bugs dele. isso parece muito com um cheat mesmo, é o que você já vê no cheat, tá ligado? Mas, caraca, na prática mesmo nada é assim. Uhum. Aqui, ó. Se ele tá ativo, eu, digamos, meu sinal lógico é propagado. Caso ele esteja desativado, Que vai no- ele tá numa alta impedância. Cortou, né? Cortou o circuito. Tá, então isso é basicamente um transistor. Mas, não, é mais ou menos. É, pode até ser. É, É. porque parece exatamente o que o transistor faria num circuito mais simples. Não, claro,
Acho que você pode fazer essa analogia assim. A questão é, isso serve para você conseguir compartilhamento de barramento, por exemplo. Você só vai. Uhum, É que nem aquele output enable dos registradores. O output enable, quando em zero, significa que os registradores estão, né, com as suas saídas em autopedante. uhum. Entendeu? E quando um está Beleza. ativo, aí sim ele, digamos, cospe sua informação. Os sinais lógicos ficam bem compreendidos no barramento. Uhum. Eu Isso só que é o queria agora tristeza. entender. É uma coisa que eu fico falando. Por exemplo, a gente tem esses três tipos de memória, de memória, né? A LIFO, FIFO e a RAM. Como, por exemplo, eu queria entender como é que tipo faz, como é que eu faço pra conseguir saber, por exemplo, o que que muda quando eu vou fazer uma leitura numa e quando eu vou fazer uma Aham, escrita numa? O que que vai mudar? Por exemplo, o que que eu tenho que me atentar realmente na questão nessas de memória, por exemplo. Na entendi. RAM, eu acredito que leitura e escrito e leitura e escrita devem ser praticamente os mesmos reguladores que vão ser usados sempre, por causa do paralelismo, correto? Uhum. Você não tem como escrever numa memória sem escrever nela toda, eu acho, na RAM, né? É, eu não entendi muito bem a pergunta. Exemplo, é muito comum o Brava me perguntar, exemplo, eu quero escrever na memória RAM. Aham. No caso, ele não usa RAM. Mas aí pergunta, quantos registradores estão sendo usados? Ah, sim. Só que na RAM você provavelmente vai usar os três sempre, né? Tanto para escrever quanto para ler, porque elas são todas Então, aí paralelas. depende. Na RAM depende, porque você escolhe. Você consegue escolher. Você consegue escolher qual deles vai receber? Isso, na RAM é Ah, isso. tá. Como se fosse, tipo, esse aqui vai estar lendo e esse aqui não. É isso? Isso. Ah, tá. Beleza. E é a diferença dos outros dois. Os outros dois são condicionados. Só que são condicionados dentro de uma regra específica. De quem recebe quando. Uhum. É isso que eu quero entender. Como é que pode. Por que que tem essa diferença entre a LIFO e a FIFO? Porque, tipo, pelo que eu saiba, a FIFO, né? É first in, first out, né? E a LIFO é last in, first out. Aham, E eu queria certo. entender o que que isso faz diferença na hora de ler e de escrever, tipo. Então, Porque, por eu ver esse desenho do Brafa, eu fico mais confuso. Eu não entendo o que que a LIFO tá fazendo, tá? Aquela então, loucura ali da LIFO. vamos fazer um teste, né? Com essa aqui primeiro. Uhum. Então, digamos que eu tenho um dado e eu quero depositar esse dado dentro dessa memória. Uhum. Só tem uma opção, né? Que é esse MUX liberar espaço para entrar aqui nesse registrador, certo? Sim, Então, beleza. O meu primeiro dado que eu injetei aqui vai estar nesse registrador, certo? certo. Agora vamos dizer que eu quero colocar outro dado, um dado verde, um dado azul. Você concorda comigo que só tem uma opção, que é o azul substituir no lugar do vermelho e o vermelho ir para cima? Sim. Porque existe essa possibilidade, né? Ah, digamos que vai ter um controle aqui dentro da memória que vai fazer essas seleções do É, MUX essa dado troca. as entradas. Então aqui Sim, agora ficou vermelho. mas e se tiver alguma coisa nesse regulador que ficou vermelho? Ele teria que passar pro regulador ali de cima, correto? Pro registrador de cima também. Exemplo, pô, vai que esse regulador vermelho tivesse lá uma informação bota em amarelo. Ela teria que ir pro regulador de cima, correto? Isso. Mas vamos dizer que a gente começou com tudo, digamos, vazio. Ah, zerado, né? Não tem nada, Isso. tá vazio. E aí, num próximo dado, a gente bota o tom amarelo. A gente vai ter amarelo, azul, vermelho. Beleza? Agora, se a gente fizer um write desse negócio, ou seja, eu quero ler um dado. A única opção de leitura é do dado amarelo, Uhum. que foi quem? O último a entrar. Ah, Então, quem é esse cara aqui? Dadas as opções dessa implementação simplificada, né? Esse cara aqui é o último a entrar, foi o primeiro a sair. Esse aqui é uma LIFO.
Ah, tá, faz sentido. Então é por isso que, por exemplo, se eu quiser ler essa memória, eu só vou ler esse regulador. Regulador, né? Esse registrador inicial aí, que é o que vai sair primeiro. Exato. Ah. E agora faz sentido a FIFA, né? Por isso que a FIFA é first in, first out. Sim, a FIFA é o seguinte, se eu coloco aqui o dado vermelho, ele tem tanta opção de vir pra cá, beleza, de vir pra cá, de vir pra cá. Mas, assim, conhecendo já, a questão é que o meu dado vai pra cá. Por quê? O primeiro dado tem que vir pra cá se tá todo mundo vazio, digamos assim. Porque se na minha no próximo momento eu quiser ler o dado que eu coloquei, eu tenho que poder ler. Então, com certeza o vermelho vai estar aqui, no Sim. primeiro. E aí ele coloca, ele vai armazenando de maneira que vai ficando cada vez mais em cima. Vai Exatamente. Agora o registrar. azul, como o vermelho não tem onde fugir, a opção do azul Aí é pro vir pra segundo. cá, ir pro segundo. E depois o amarelo pra cá. Ah. E aí, se eu quero ler, eu vou ler o vermelho. Esse aqui é o primeiro que entrou, foi o primeiro a sair. Ah, faz sentido, faz sentido. Ah, só tô com uma dúvida agora, deixa eu ver se eu tô maluco. É realmente isso. Que. Deixa eu ver se é a última dúvida. Deixa eu ler aqui pra ver se eu não tô maluco. Tá. Nessa questão aqui, pelo que eu tô vendo, ele considerou logo de cara que tivesse informação nesse registrador 1 aí. Eu devo considerar isso sempre? Porque essa questão que eu te mandei aí, ela considera que você vai usar o registrador 1 e 2. Então, é como se estivesse considerando que, tipo, tem algo no registrador 1 e tá passando pro registrador 2. Entende? Calma aí. O subsistema de dados da figura abaixo vai ser utilizado como uma lista. Para operação de escrita, quais digitadores terão suas saídas selecionadas pelo subsistema de controle? Ele não dá nenhum dado prévio? Calma aí, deixa eu pensar. Deixa eu ver aqui. Posso ter faltado alguma coisa? Não, não é só isso mesmo, é questão. Isso eu acho que é aquela questão que você tem que perguntar pro Brafman antes na hora da prova mesmo. Vai ter que ser porque, pelo que eu tô vendo na resposta, ele com certeza considerou que tinha um dado prévio aí na registradora, entendeu? Eu acho que ele já considerava o registrador como inicializado, alguma coisa assim. Mas ó, isso obviamente tem que perguntar, No porque. caso, tudo é sempre inicializado porque a gente não considera que o estado de um registrador é vazio. No Uhum. caso, a gente considera que é tudo zerado, né? Numa inicialização, por exemplo. Sim, só Então, que. há um dado, que é o tudo zero. Essa é a minha interpretação. Então, Só que isso seria um problema também, porque se for pensar assim, todas as respostas desses casos seriam três registradores sendo utilizados, porque tem algo neles, a não ser que tipo, ele considere que só, tipo, ah, não, não, só o primeiro dado vai ser realmente importante, o resto é, pode ignorar. não, sim, mas para mim isso não tem problema nenhum, porque é a natureza da LIFO. É sempre todos os registradores se moverem para abrir espaço para o primeiro entrar, entendeu? Sim, sim, mas aí a questão é, se a gente considerar isso, vamos dizer, a gente escreveu alguma coisa, a gente quer escrever nessa lifo aí. Ahn, vamos dizer que tem um dado no registrador 1. Aham. Esse dado vai pro registrador 2. E o Isso. que estava no registrador 2 deveria ir pro registrador 3. Isso. Mas ele considera que o registrador 3 não está sendo utilizado na resposta. É isso que me deixou em dúvida, porque ele considera que só tem dois sendo usados, que é o registrador 2 e 2 e 1. Eu não Então entendi. é como se a gente basicamente falar, não. Do registrador 1 vai ter que ser lido pelo registrador 2 e o registrador 3 não tem que ser, não importa, não precisa ser lido, pode ignorar, joga fora. Entende? Tá faltando informação aí. Acho que você tem que perguntar pro Brian. Porque eu imagino que ele tenha feito isso é porque o que tá no registrador 2 vai ser deletado, porque o barramento está sendo utilizado, então o tristate vai jogar fora. Pelo menos é isso que eu imagino, né? Porque, bom, se ele passou a informação do registrador 1 pro Ah, não, registrador calma. 2, o
barramento dele tá sendo utilizado Ah, já. não, calma. E aí o que tá no registrador 3 vai ser ignorado. Não, tô pensando aqui agora. É porque não é questão de um registrador agir, né? É a questão do registrador ter sua saída selecionada pelo seu sistema de controle. Porque quando há uma escrita no registrador 1, que a operação de escrita na LIFO é sempre para o registrador 1, você tem o registrador 1, digamos, cuspindo sua informação pro 2, tá ligado? E isso é ele ter selecionado a sua saída. Sua saída foi selecionada, ou seja, você precisou, dado esses três states aí, acionar para, por exemplo, o que tem no registrador 1 e para o registrador 2. E qual é a próxima tarefa aí do controle? É pegar que é tudo paralelo, no caso. Pegar o que está no registrador 2 e colocar no 3. Então é a saída do 2 sendo acionada para ir pro 3. Mas o 3 não faz nada. Entendeu? O 3 não dá a saída para ninguém. Ele Uhum. só é renovado de valor. Consequentemente perdido, né? No caso, eu teria, na verdade, um controle dentro de cada memória dessa para avisar quando que uma memória está cheia, né? Quando que a memória está cheia. Mas isso não vem ao caso nessa questão. Mas eu não acho que esteja faltando informação, é isso. A gente só não interpretou o enunciado. Ele está pedindo quando as saídas são selecionadas. Que no caso vai ser o registrador 1 levando sua saída para o 2 e do 2 levando para o 3. E o 3 não faz nada. Calma, deixa eu ver se tô pensando certo. Tá, então poderia dizer assim, você tá falando que, pô, eu entendi teu ponto, só que, pô, será que não pode ser por causa dos barramentos? Porque pelo que eu tô falando aqui também faz sentido pensar assim, né? Porque, exemplo, pra você botar, botar escrever na memória, né, na LIFO, né, você vai ser obrigatoriamente vai ter que ativar dois barramentos, o barramento do Reg 1, o regulador 1, regulador não, registrador 1, e também vai obrigatoriamente ativar o barramento do registrador 2. Também pode pensar assim? Então, qual barramento você está falando? De entrada ou de saída? Não, é que só tem dois barramentos ali. Por exemplo, para você entrar na memória, você vai ter que ativar um barramento. E como você ativou o barramento do registrador 1, você também obrigatoriamente tem que ativar o barramento do registrador 2, entendeu? Será que a gente pode pensar assim? Eu acho que faria mais sentido, sei lá. Ah, mas aqui, o que você quis dizer com ativar barramento? Você está falando dos três states? Sim, você jogar. Como se o tristate está ligado ao barramento, quando você ativa o tristate, você obrigatoriamente está utilizando aquele barramento. Não, sim, mas aí não diz respeito à saída. E no enunciado ele fala quais registradores terão suas saídas selecionadas. Entendi. Entendeu? E no caso, o registrador 2 está recebendo de registrador 1, consequentemente a saída do registrador 1 deve ser, digamos, selecionada para que haja essa transferência de valor. Assim como o registrador 3 vai receber o do 2. E o registrador 1 Hum, vai receber o que vem da entrada. Então, quem está acionando saída é o 1 e o 2. Que o conteúdo do 1 vai para o 2 e o conteúdo do 2 vai para o 3. Entendi. Eu só continuo meio em dúvida, tipo, por que que.
exatamente só o Reg 2 e o Reg 1 estão sendo tirar as saídas. Isso que eu tô ainda na dúvida, eu não tô conseguindo captar o motivo ainda. Tá, então. Porque Imagina isso que, me que... levaria também na dúvida na FIFA, entendeu? Isso me causaria também dúvida na FIFA até. Porque quando eu fosse pensar na FIFA, eu também ficaria com essa dúvida de tipo, se eu escrever na FIFA, eu vou usar um ou outro, tá ligado? No No caso, acho caso, que na se você FIFO... escrever, é só um sempre, né? Só o que você quer escrever, ponto final, né? Não, na FIFO nada. Na FIFO, numa escrita, nenhuma saída de registrador é selecionada. A gente não há transferência de registradores para regular uma FIFO. Por quê? Porque a gente só escreve dentro de registradores. Nunca um conteúdo de um registrador vai precisar ir para um outro. Mas na LIFO precisa. A gente precisa fazer esse salto, entendeu? Para sempre o primeiro registrador ser o que entrou. Aham. É isso que acontece aqui. Se eu tenho um dado entrando aqui, vamos dizer que é o amarelo chegando. Se é o amarelo chegando, aqui está o azul e aqui está o vermelho. Uhum. Certo? O que vai acontecer? O azul vai para o vermelho e o vermelho vai para o 3. Entendi. Agora fez sentido, realmente. Então, a saída sendo selecionada é desses dois. E por isso que o registrador 3 não importa, porque Isso, ele não tem que estar em saída, senão ele teria, exatamente. tipo. Indo para cá. Cara. Agora entendi. O que ele quer é a saída do registrador. Entendi o que quer dizer com a saída. Agora entendi. É só. Então, por exemplo, no caso da FIFO, vamos dizer, eu quero ler a memória. Ele vai pegar a entrada, correto? É, e Não, pera, acabou. você pega a memória. Não, pera, na FIFO, se ele quiser ler a memória, ele vai pegar a saída também, não. Aqui, ó. Vermelho e azul. Perdão. Vermelho, se o vermelho é o primeiro, então o vermelho fica aqui. Se o azul é o segundo, o azul fica aqui. Se o amarelo é o terceiro, então o terceiro vai para cá. Não houve nenhuma questão de a gente selecionar a saída do registrador para ser transferida para outro registrador. Entendeu? Então, se fosse essa questão aí, para uma FIFO, seria 0 registradores. Mas agora, você perguntou sobre leitura? Ou eu me enganei? É leitura. Numa leitura, sim. Aí, se é uma leitura, então o vermelho vai ser lido. Se o vermelho vai ser lido aqui, foi embora o dado. E é assim que funciona. E aí, o azul vai passar o dado para cá e o amarelo vai passar o dado para cá. Então, se fosse leitura, a resposta é 2. Se fosse leitura em FIFO, a resposta é 2 registradores. Entendi. A leitura, então, é como se fosse também uma entrada. Achava que a leitura é só, tipo, ler as saídas e acabou. Então eu Não, achava que só não. seria o registro final. É. Nessas memórias, a gente meio que descarta o dado quando a gente lê. Essa é a ideia por trás dessas memórias. Entendi. Aí no caso ali, se eu quiser fazer leitura, vai usar, deixa eu pensar. Vai usar um também, só vai usar um. Porque ele só vai precisar do primeiro e do último registrador. Na LIFO? Acho que você precisaria de um, né? Pra Não. leitura. É... Ah, e eu não sei se você. Eu não sei se aqui seria 3 agora que você falou sobre o próprio registrador dando dado, né? Não sei. Eu tô na dúvida agora. Também não sei. Isso Mas deixa eu aqui entender. seria o seguinte: ler o amarelo, só que então o azul ia para cá e o vermelho também ia para cá. Então aqui seria ou 2 ou 3, dependendo do que considerar aqui, né? Eu acho que se considera assim. Então seria 3 para leituras em cada um, eu diria. Uhum. Então você acha que podem ter, vai ser 3 nos três, né? Nos dois, né? Uhum. E no caso de leitura. Entendi. Mas o que eu entender a leitura então é como se estivesse jogando um dado, é isso? É tipo, o primeiro vai passar o dado pro segundo, o segundo vai passar pro terceiro e por aí Isso, vai? É isso? isso. É importante que é uma regulação da estrutura de dado, né? Para Não, ela... é que quando eu imagino leitura, eu imagino que tá lendo o último dado da memória, mas assim, no Sim, caso, sim, sim, a sim. leitura que tá lendo toda a Você, memória, então, né? é porque são diferentes, né? Porque na RAM, que é o que a gente está mais familiarizado, é isso. A gente não descarta dado. Aqui, sim, Aham. a ideia por trás
dessas memórias é essa. Esse cara aí pro Beleléu quando a gente lê. Né, senão Ah, não tá. faria sentido, né? Você ter essa estrutura toda. Porque é sempre você pegar um dado e depois o próximo vir pra esse cara. Senão não teria necessidade, né? De toda essa Ah, então a estruturação. ideia é, se você quiser ler, você vai dizer, eu quero ler o que tem na memória FIFA. Aí você vai basicamente fazer essa sequenciazinha de um vai apagando o outro Isso. pra você ler aos poucos. Ah, entendi. Pra o azul ficar no lugar daqui. Porque quando eu ler de novo, aí eu vou ler o azul. E se eu ler de novo, aí eu vou ver o amarelo. Se eu ler de novo, não tem dado nenhum. Vai ser 000. Que é dado, mas. Mas Ah, aí, tá. e se tiver tudo cheio, aí vai ter um sinalizador falando full, um bitzinho. E ele mostra essa implementação lá no slide dele. Ah, tá. E quando você considera a leitura, então você tá considerando que ele vai fazer essa sequência, né? De ler o Isso. primeiro, depois o E segundo, terceiro. Ah, tá. ele vai passar esse dado pra cá, depois esse dado pra cá, esse dado vai pra fora. Tá, beleza. Agora faz sentido. Ah, bom, acho que só deve ter mais uma questão agora que. Pô, eu não vou ficar perguntando aquelas questões em termos, porque aquilo ali eu acho que não tem muito o que fazer, tá ligado? Tipo, é literalmente torcer pra não ver uma coisa bizarra e tentar resolver na boa. Não sei se você tem alguma dica pra fazer aquelas questões de em termos, do tipo, aquelas que são meio insanas, né? De controle microprogramado. É, exatamente. Não sei se. Não, sequencial, né? E contar os bits do sequencial ou Sim. do controle, né? É chato, são chatos. É só lembrar, se eu. Eu acho que é interessante lembrar, tipo, se eu tenho três coisas, sempre considerar que você não precisa usar. né, Sempre considerar que você coloca essas três coisas, né, se é para selecionar entre três coisas ou mais, é sempre você vai usar um MUX, né? Então, os bits para selecionar essa coisa vêm do MUX. Vem de um MUX, né? Então, se são três coisas, então os bits que você vai usar para selecionar essas três coisas é 2, por exemplo. 4 também Ah, 2, 5 aí já aumenta para 3, né? E é isso. make sense. Só vou voltar àquelas questões de de questão de tipo bagulho horizontal, mas agora é só pra confirmar, pra ver se eu tô certo, porque essas questões geralmente são tendenciosas, né? Eu já tive uma prova aí que eu errei do Bravo porque por um tempo todo mundo achava que era um jeito X de fazer e de repente descobre que não era aquele jeito, a gente tava tudo se enganando pelas respostas. Nesse caso aí, como ele tá falando de campo de controle, a gente vai controlar os reguladores, o arc-reg e o opalu, correto? Uhum. Tudo Você tá que me não é entendendo? sequenciamento, que é É, tô entendendo, o que que é faz a os execução, que flags. são registradores, é, um componente combinacional de transformação de dado, né, MT, que pode ser uma ALU, que tem lá seus status, e é isso. E que entra E esses aqui, flags, clica a aqui. gente não controla os flags, correto? Ou Não, controla? os flags vêm do resultado que entra no MT. O que a gente vai fazer é querer, dados flags, selecionar qual deles eu estou usando para o meu sequenciamento, por exemplo. Que a gente já viu isso acontecendo aqui, um MUX com dois de seleção, e essa seleção, na verdade, está dentro do campo de sequenciamento. Tá. No caso, quando eu conto os bits desse daí, eu geralmente acho certinho, que vai contar o load, vai contar aquele seletor, e aí tudo por aí. Aí o arc-reg a gente sabe que tem 9, né? Não, nesse caso ele tem 4. Não, 4 não, vai dar 6 esse daí. Que é de 2 e 2 vai dar 6. 6, 7, aí a gente vai ter 7, mais um 8, mais um 9. Mais o Paulo vai ter 2 bits, vai dar 11. Contando mais o último registrador lá com mais um load vai dar 12. E depois você considera os três flags que vai dar 15. Tá certo pensar assim ou eu tô Perdão, muito meio da resposta? eu me perdi um pouco no seu Tipo, raciocínio. exemplo, como é que eu conto as questões que têm esse formato horizontal? Só quero saber se não tô usando a teoria da resposta por isso. Exemplo, eu conto assim. Eu conto load, conto seletor, conto arc-reg, tipo, com exemplo, o arc-reg geralmente tem, nesse caso aí que é de 4 por 8 vai ser 6, 7 bits, né? Nesse arc-reg. O Paulo mais 2, então a gente tem 9, mais o load vai dar 1, 10, mais o seletor vai dar 11. Aí depois eu só considero o último registrador que é mais um, vai dar 12. E os três flip-flops lá, né? Dos flags. Tá certo considerar assim ou é tipo, tem algo aí que tá errado e tem que ser de outra forma?
é mais pra evitar, né, cair na teoria da resposta. Isso você contando normalmente o O horizontal aí da questão. horizontal. Ah, tá, da questão. Deixa eu ver. Eu sempre acho certo, geralmente eu acho certo, mas como eu já tive casos que eu achei um monte de vezes certo e no final da prova eu descobri que tava tudo errado, era tipo outro jeito de ler, eu tô confirmando essas Não, coisas, mas você tá certo. É a seleção, o RGA, as coisas do ArcReg, o PALU. E, muito importante, você falou, que muita gente esquece, é os bits dos flags. perfeito. Então não tô usando teoria da resposta demais na minha vida. Isso é Uhum. importantíssimo, porque isso aí já me fez cair em vários problemas. É, eu não sei se você já vai querer perguntar, depois a gente vai querer perguntar aquelas questões de em termos, só que, cara, essas questões, né, não adianta nem muito perguntar, porque no final dos contos, mesmo que você aprenda a fazer quase todas elas, ainda vai ter uma questão, você vai ter que fazer um novo tipo de Eu? coisa que você não vai conseguir adivinhar, tá ligado? Porque, Questões de caraca, termo o que, cara? Eu não vou perguntar isso não. perguntou o quê? É outra. Manda aí então. Mandei já pro Lucas. Bota no chat, pô. Você quer mandar pro privado dos outros? Cara esquizo. Normalmente eu boto no chat. Ah, essa aí o Lucas já deu isso em monitoria. Essa questão aí, eu acho que ela é nem centralizada, acho que ela é semi-centralizada, um negócio assim, né? É porque eu não tô ligado. Eu não tô ligado desses termos que o Eu lembro que ele já mostrou essa questão numa monitoria Rafa antiga. usa. Controle centralizado. Acho que é semi-centralizado, um negócio assim. Ou que, tipo, isso não é centralizado nem centralizado, é um meio termo, um negócio assim meio louco. É, então, o sistema RTL é baixo do tipo. A questão vai depender a O que, que resposta eu da tenho que questão. analisar? A resposta da questão vai depender dos seus controladores. Não, e do subsistema de dados também, né? No caso, a gente vê, por exemplo, um, o subsistema de controle ali de cima, controlando esses dois pedaços, né, de esses subsistemas de dados, subsubsistemas de dados, né, que compreendem o A, B e o D e o C e o E. Eles não estão conectados, né, mas eles estão separados, mas sendo controlados por uma mesma unidade. E essa unidade, ela faz um controle, digamos, paralelo, né? Em que essa seta ligando para o A, eu diria que ela está tanto conectada ao A quanto ao B quanto ao C, né? Por isso que são os três de cima. Hum. E o D e o E a mesma coisa, ou seja, ele faz um layer que é o ABC primeiro, ao mesmo tempo, e depois o D e o E. Esse seria o controle. E depois embaixo a gente tem uma coisa mais uma coisa diferente, que o controlador ele tem um bit de controle individual para cada linha de controle. Então, dado esses dados, a gente tem que analisar aquelas nomenclaturas. Na verdade, o que ele está pedindo é o sistema RTL. Quais são as opções? Tá ali em cima. Ah, tá. No print acima. Abrir o original. Ok, melhorou. Ah, tá. Diz respeito ao gráfico de execução que ele quer. Entendi. Tá, vamos analisar a letra A. O que vocês acham?
O grafo de execução desse sistema RTL é grupo sequencial com controle centralizado? É óbvio que não, mas por quê? Né? Eu A não gente já sei sabe a esse resposta. conceito exatamente. Então, a E. questão acho que a gente já mata por ele falar um grupo com controle centralizado. Né? Hum, Porque o controle centralizado é você ter um sistema de controle comum para o todo, entendeu? E a gente já vê então é pra aí ter um dois. só, um controlador só. Exato. Esse caso aí, como a gente tem dois controles diferentes num sistema de controle, a Hum, gente já sabe que é uma questão de descentralizado. Não é nem uhum, semi-centralizado. Porque o semi-centralizado teria um outro controlador que controla os outros dois controladores, entendeu? Então a gente já tá. mata a A e a D. Uhum, E a gente vê a C e a E. E a C ele fala é um grafo de execução concorrente. E a E fala um grafo de execução sequencial. Vocês lembram da diferença entre concorrente sequencial e grupo sequencial, por exemplo? uhum, Então, eles são muito parecidos em que eles têm essa ideia de você fazer as operações em níveis diferentes, mas mais de uma operação nesses níveis. É o que a gente encontra aqui no A, B e C, por exemplo. Esse A, B e C ele está sendo executado no mesmo tempo, com certeza. uhum, E o D e o E também. Então, isso faz parte desses dois tipos de grafo de execução, tanto o concorrente quanto o grupo sequencial. A diferença do concorrente para o grupo sequencial vem do subsistema de controle deles. O concorrente ele vai ter um bit de controle para cada linha de controle. E uhum. o grupo O que é sequencial, aquele de baixo ali? exatamente, e o grupo sequencial, ele vai ter um bit controlado para cada nível de execução. Um bit de controle para cada nível de execução, que é o de cima. Então o que a gente tem, na verdade, é uma mistura das duas coisas, na minha visão. Entendi. Eu gostaria até de ver com o Brafman se a minha interpretação estaria certa. Que na real é uma combinação entre os dois. E por isso nenhuma das outras respostas. Ah, tá. Mas, por exemplo, se fosse sequencial, qual seria a diferença exatamente? O sequencial, ele. Você não tem. Deixa eu pensar. Vamos ver nos slides. Mas é. Você está perguntando grupo sequencial ou sequencial? Grupo. São diferentes. Ah, então, peraí, tem como ser só sequencial ao invés de ser grupo? Isso. Talvez seja por isso, porque, né, tipo, ali na questão, no primeiro controlador que ele coloca em cima, ele não conecta em todos, então pode ser isso, talvez não seja um grupo sequencial. Ou talvez nem isso também, né? Mas também não seria isso. Aqui ele fala que o sequencial. Com certeza não é o sequencial. Seria esse aqui. O sequencial ele é caracterizado por apenas um módulo de transformação. Quer dizer, não, perdão. Ele é caracterizado por vários módulos de transformação, mas que são executados uma coisa por vez, sabe? Ah, bom, mas eu acho que isso tem na questão sim, então, não? Não, porque essa coisa aqui, por exemplo, há um registrador Z, o X e o outro X também, entrando no malu e gerando o resultado. E a gente interpretando nessa linha de controle apontando para como sendo apontando para A, B e C, a gente também tem o C no mesmo período de clock fazendo uma execução aqui nesse deslocador. Então há tanto uma operação aqui
de A e B, e C também aqui no deslocador. Isso aqui já não configura sequencial, porque o sequencial é uma coisa de cada vez. Uhum. Entendeu? Então os dois são concorrentes, é isso? Não. Esse é concorrente por causa dessas linhas aqui. Sim, esse beleza. Mas o de cima seria o quê? Meio a meio? Não, grupo sequencial, que é diferente de ser sequencial. Aqui. Grupo sequencial é quando o sistema de controle tem, ó, carregamos ao mesmo tempo, por uma linha única, os níveis de execução. E o grupo sequencial é a mesma ideia, que é a questão de você não ser sequencial, de tal modo que você pode, né, fazer mais de uma execução, ou seja, ter mais de um MT sendo cuspindo um valor para um registrador de uma vez, num período de clock. Mas a diferença para o concorrente vai ser que cada componente vai ter seu próprio controle. Ou seja, um bitzinho falando, esse cara aqui vai fazer, esse cara aqui vai fazer. Isso é o concorrente. No grupo sequencial, ele vai identificar todo mundo que faz operações ao mesmo tempo e vai criar apenas uma linha de controle para todo mundo desse nível, né, que faz as coisas ao mesmo tempo. Então, o concorrente e o grupo sequencial, a gente pode tratar que eles têm meio que o mesmo subsistema de dados, que é essa ideia de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas que o seu controle é diferente, que no concorrente todo mundo recebe individualmente um bit para o controle, e no grupo sequencial existe um grupo, né, que vai fazer as coisas juntas. Entendeu? Beleza. Então tem três tipos, né? Grupo sequencial, sequencial e concorrente. E interativo. Ou E que, iterativo sequencial, que é o que também? que ele implementa esse gráfico de execução aqui. Ele é caracterizado por um módulo apenas, que vai fazer uma conta por iteração. Então você tem apenas um módulo de transformação. Aqui, apenas um módulo de transformação. E vai ter aqui um controle que vai gerenciar quem vai usar aquele módulo naquele momento. Uhum. Entendeu? É isso. Nossa, são Não sei muitas definições. eu não sei como é que o Braffman desenha isso, mas eu imagino que ele provavelmente vai botar tipo um módulo lá do controlador do tipo. Sei lá, depois vai botar tipo uma caixinha lá daquele controlador e vai falar assim, seletor. Pra selecionar qual call. Pelo menos é assim que eu imaginaria de maneira simples. Mas então são essas quatro coisas. Né? Não é tanta coisa. Eu acho que. Bom, eu acho que a gente já abordou quase tudo que tipo, o Braffman tá cobrando nessa matéria agora. Não sei se o José tem alguma dúvida a mais. Tenho sim. Qual? Pode ser que a gente Tem tenha ouvido. uma questão aqui que eu achei um pouco capciosa. Eu acho que eu já te mostrei quase todas as provas aqui pra ele. Quase todas as questões da prova já, praticamente. Com exceção das. São de mini. Já vi uma questão que tem, tipo assim, eles dão várias opções de uma entrada X que acontece que se faz não sei o que lá. E tem várias opções, figura 1, figura 2, figura 3. Vou mandar aqui pra tu ver. Mas já se manda pra gente. Você tem alguma ideia de como fazer essa questão? Cara, alguma ideia eu tenho, mas eu fiquei muito confuso com essas imagens, cara. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Seria interessante vocês tentarem. A ideia do gráfico de execução é que a cada nó, o que está sendo feito naquele nó é feito em um período de clock, apenas. Entendeu? Então, se eu tenho z igual a y, y igual a zero, é porque em um período de clock eu fiz isso. Eu coloquei o registrador z recebendo y e o registrador y recebendo zero.
Eu acho que isso é o bastante para fazer essa questão. É basicamente identificar cada sistema, a possibilidade de fazer essas coisas para cada nó, sabe? Uhum. Y igual a Mas, tipo zero. assim, Pode falar. eu começo pensando, y é igual a zero. Isso. E aí eu vou pra baixo, ó, entrada x. Ó, y igual a zero. Primeiro, y tem clear? O registrador y tem clear? Vou ver lá. Tem. Tem. Em todo mundo tem? Então todo mundo é candidato. Tem um que não tem? Já não é. Entendeu? Entrada X. O registrador X recebe entrada? Tem algum que não tem? E receber a entrada, tipo, ter load. Tem o load. Tem o load, no caso, Ou o clock. O clock em si já pode ser considerado como load, dependendo do registrador. Basta ter o. Exato. Aí perguntar, o bit 7 é 0? Isso. Você tem aí como fazer essa comparação? Se eu tenho como fazer essa comparação. Ou seja, tem um comparador que recebe o valor que vem do registrador X? E tem como você fazer essa comparação com zero? Entendeu? Hum, No caso, pode ter um comparador que está recebendo tanto x quanto y. E como você colocou y como sendo zero, aí dá para fazer. Entendeu? Mas ele está falando x de 7 igual a zero. sétimo bit. Exatamente. Então, na verdade, essa comparação, ela... Perdão, ela vem... Ela é dada para o sistema de controle para fazer essa condicionalidade. Que é esse não e volta para a entrada X e sim e para Y. Na verdade, provavelmente, eu nem estou vendo direito, é um bitzinho da saída de X que está indo embora do cenário. Que é o quê? É esse bit indo para o controle e o controle vai mandar um comando, caso aquilo for igual a zero, para ver a Entendi. iteração. Sim. Tem uma setinha saindo do x7. Isso. Uhum. E aí, y igual a y mais x. Tem um somador que recebe y e x e que volta para y? Sim. Aham. Aí depois, y7 igual a 1. Aí, mesma coisa. Deve ser um yzinho saindo. Tem. Aham, E tem no y final, saindo. z igual a y igual a 0. Que é o quê? Tem que ter um registrador z agora, que consegue receber o que vem de y. Tá. Uhum. E y tem que ter clear. Tá. Não, então vai ser fácil. É. Tá. Agora que você falou isso, que tem que ter um registrador Z que recebe diretamente de Y. Mas Por isso faz que já sentido, né? matou. É o que o Z igual último a... nó, é o que o último nó fala. Então, pô, parece idiota. Porque todos eles não tem, só tem um. Não, quase todos eles têm. Que vai do Z pro Y. Não, no caso é o contrário, né? É O y tem que ir pro z. isso, falei o contrário. Mas é isso. Tá, gente, eu tenho que ir. Beleza. Beleza. Lucas, só uma pergunta rápida. Hum. Esse sistema RTL tem qual slide? O sistema RTL é o slide 13, aula 13. Beleza. Acho que já falou isso em alguma aula, se não me engano. RTL é tudo que a gente está vendo, né? Todas essas coisas são sistemas RTL. Essa compreensão de dividir o seu sistema em dados e controle. Tá ligado? Beleza. Tá, acho Mas que aí a o gente vai... chatinho é só lembrar dessas nomenclaturas de gráfico de execução, sistema centralizado, descentralizado. E isso tudo está no 13 e você decora em uma tarde. Beleza. Acho que é isso mesmo. Você vai dar mais uma monitoria depois, antes da prova? Não sei. Sim, é prova semana que vem, né? Acho Vai que ter sempre. é terça também. Eu devo dar segunda e aí também aí na semana nem dou.
Pode ser. Ou dou, porque ainda tem P3, né? Não sei. Ah, é. P3 vai Vamos ver. ser agora em março? É, Ou vai tem que ser ser, em né? fevereiro? Tem que ser em março, né? Porque é por causa do recesso. Ah, a Senão gente tem uma seria, semana mais. senão seria prova terça, depois P3 na quinta. Nossa, aí é hipado demais. E a P3 é mais legal. É a parte mais legal. E vocês Beleza, já estão então. fazendo arquitetura, né? Vocês vão. Uhum. Beleza, É valeu, Lucas. fácil. Vai lá. Valeu, gente. Valeu, Lucas. Até a próxima.